Então, pessoal, a ideia aqui é resolver na mão um sistema linear dado na, individualmente para cada um dos alunos da disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica, certo? Para cada um dos alunos, para essa atividade em específico, a resolução do sistema linear, foi dado um número chamado TMI, tá? O TMI que vai identificar qual, para cada aluno recebeu um número de TMI, qual é o sistema linear que deve ser resolvido usando algum método, tá? Algum método de fato para achar a solução na mão, tá? De forma analítica na mão, e um outro método e uma outra forma de achar a solução do sistema via métodos iterativos, via algoritmos, tá? Ok, métodos computacionais. O método computacional pedido para resolver esse tipo de problema foi o método de Gauss, método iterativo de Gauss, ok? O método que eu utilizei foi o método de Gauss-Seidel, tá? O método de Gauss-Seidel. Então eu programei no Scilab, tá? Esse algoritmo e para rodar essa matriz, tá? Para rodar essa matriz, esse sistema linear e resolver de forma iterada, tá? Com um chute inicial x1, x2, x3, x4, sendo x1, x2, x3, x4 as soluções do sistema linear, tá? Cada uma dessas variáveis aqui, ó, x1, x2, x3 e x4. Só que, a princípio, a gente não sabe a solução do sistema linear. Então, a gente tem que dar um chute inicial. Para esse método do Gauss-Seidel, a gente precisa de um chute inicial. E o chute inicial que o próprio professor pediu que usássemos foi o chute 0000. O que acontece no método? Vou fazer só um resumão do método e, no caso, o que o algoritmo vai executar. Tudo bem? Mas o foco desse vídeo não é isso. Só estou explicando por cima o que vai acontecer no método, qual é a filosofia por trás do método. Mas o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é resolver o sistema linear na mão, usando escalonamento de matrizes. Ou, nesse caso, o método de eliminação gaussiana, eliminação de Gauss-Jordan. Somente de Gauss. De Gauss-Jordan é o prolongamento do método de Gauss até você conseguir uma matriz na forma reduzida. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso, tá? Mas só resumindo o método computacional, tá? O algoritmo, o que é que ele vai fazer? O que é que o algoritmo vai fazer? É o seguinte, independente de qual seja o algoritmo, o que é que ele vai fazer? Então ele vai pegar um chute inicial, tá? 0000, vai rodar essas entradas iniciais 0000 por um certo procedimento, certas etapas. Então você vai ter uma fórmula para x1 aqui, uma fórmula para x2 aqui, uma fórmula para x3 aqui e uma fórmula para x4. Mas de onde vem essa fórmula? Essa fórmula vem do próprio sistema linear. Como é que o sistema linear é? Ele é do tipo um coeficiente a1 vezes x1 mais a12 vezes x2 mais a13 vezes x3 mais A14 vezes x4 igual a B1, tá? Essa é a primeira linha da equação, é a primeira equação do sistema linear, que é exatamente essa aqui, ó. 2, 4, 4, 20 e 20. Aqui esse 20. O A11, que é a primeira entrada, é esse 2, que é o coeficiente do x1 na primeira equação. O A12 é o 4, o A13 é o outro 4 e esse A14 é esse 20. Já o B1, que é o primeiro termo independente, é o 20, tudo bem? Então veja, esses termos 2, 4, 4, 20, 4, 17, 1, 12, são os coeficientes do sistema linear. São os coeficientes do sistema linear. Veja, esse sistema tem 4 variáveis, x1, x2, x3, x4, que é o que a gente quer achar, e os coeficientes são 16, né? Porque são 4 equações, tá? São 4 equações. A primeira equação é essa primeira linha aqui da matriz, tá? E esse primeiro termo independente. A segunda equação vai ser essa segunda linha da matriz aqui, tá? E a segunda linha do termo independente, do vetor de termos independentes, tá? Enfim, a gente pode pegar essa matriz e voltar para o sistema, ok? Então, como já alguns estejam mais habituados com o sistema linear, essa é a forma do sistema linear, tá? E aqui ele em formato matricial, tudo bem? Mas sabendo que é assim que se monta o sistema. Você pega essa primeira entrada da matriz
e coloca aqui como os coeficientes da primeira equação do sistema linear. A segunda linha da matriz vai ser os coeficientes da segunda equação do sistema linear. A22x2 mais A23x3 mais A24x4 igual a B2. E por aí vai, até formar as 4 equações do sistema linear. E se você tem um sistema linear, você pode pegar os coeficientes, tá? E montar a matriz. E os termos independentes vai ser esse vetor aqui, ó, de termos independentes, certo? Beleza, qual é a ideia? Então, a partir dessa equação, dessa primeira linha aqui, ó, você isola o x1. Só que para isso, o que tem que acontecer? Os termos, na primeira equação, o primeiro coeficiente do x1, ele não pode ser zero, tá? Na segunda equação, o coeficiente do x2, que é o A22, não pode ser zero. E por aí vai, ou seja, em formato de matriz, quer dizer o quê? Que os elementos da diagonal principal, ó, 2, 17, 4 e 1, eles não podem se anular, para que o método de Gauss-Seidel seja feito, tá? Ó, nessa configuração aqui. Por quê? Porque eu vou ter que isolar o x1 na primeira equação, e para isso eu vou ter que dividir todo o restante pelo A11. Ok? Então vai ficar, eu vou passar tudo para o lado de lá, tá? Trocando os devidos sinais e tudo mais, e dividir pelo A11. Na segunda equação, eu vou fazer isso com o x2. Vou isolar o x2 e passar o A22 para o outro lado. A22. Ok? Trocando os sinais dos outros e tudo mais. E o x3 na terceira equação. Eu pego a terceira equação, isolo o x3, então vou dividir lá pelo A33. E o x4? O x4, eu vou, na quarta equação, isolar ele e dividir pelo A44, certo? Essas são as expressões que você vai colocar, por exemplo, no algoritmo, tá? E aí o que você faz a cada etapa, a cada iteração do algoritmo? Primeiro que você começa com o chute inicial, que como você não tem nenhum palpite sobre a solução, se os valores são grandes, são pequenos, são negativos, enfim, você coloca esse chute inicial, 0, 0, 0, 0. O método de Gauss-Seidel, ele é eficiente ao ponto de, independente de qual seja o chute inicial, tá? Desde que a matriz satisfaça certas condições, ele vai convergir. O que é convergir? É passar por todas as etapas, iterar, sei lá, depois talvez de 1000 interações, 2000 interações, 1 milhão de interações, não importa. Em algum momento ele vai chegar na solução. Quando ele chega na solução, uma aproximação da solução, tá? A gente chama isso de convergência do algoritmo. Ele convergiu, tá? Ele convergiu para a solução, ok? Claro que vai ser uma solução aproximada. A solução de fato correta a gente vai achar na mão, tá? A gente vai achar na mão a solução correta do sistema. O computador ele vai achar uma solução aproximada, até porque como ele não sabe qual é a solução exata, ele vai se basear no seguinte fato, de que à medida que as soluções, em teoria, que as iterações, né, x1, x2, x3, x4, a cada etapa, eles vão se aproximando de uma solução real, o indicativo para isso é de que as iterações eles vão ficando cada vez mais próximas entre si. Ou seja, você vai pegar a solução inicial, o chute inicial 0, 0, 0, 0, vai passar por esse processo aqui. Depois você vai pegar esses valores atualizados, x1, x2, x3, x4, atualizados, e vai jogar de novo no processo. Aí você vai sempre que você joga esses valores x1, x2, x3, x4 no processo, no algoritmo, ele roda, né? Ele roda automaticamente, por isso que você tem que programar certinho, né, a estrutura de laço para ele ficar rodando até que ele tenha um critério para parar, ok? Então a cada interação ele vai automaticamente, você tem que programar o algoritmo de modo que automaticamente ele faça isso, sem você ter que estar toda hora dando enter para ficar atualizando os valores x1, x2, x3, x4. Você tem que criar uma estrutura de laço, while, por exemplo. Enquanto tal coisa não acontecer, você continua iterando x1, x2, x3, x4. Essa é a ideia do algoritmo, tá? Aí você atualiza os valores x1, x2, x3, x4. Beleza. Aí o algoritmo, o que é que ele vai fazer? Qual é a condição de parada? Ele vai comparar a solução inicial, 0, 0, 0, 0, com os valores atualizados, x1, x2, x3, x4. Aí ele vai ver o quão distante está. E você que vai determinar qual a tolerância, qual o erro que você admite. Para que, então, em geral, você tem que ser muito pequeno. Ou seja, você queira que as iterações estejam muito próximas o suficiente para você garantir que está próximo do valor real, por exemplo, tá? E isso é dado na questão, tá? O problema é dado, o professor dá a tolerância que ele deseja para que as iterações estejam próximas, tá? Ok.
Pronto, então você vai iterando. Enquanto as soluções não estiverem próximas, aí você vai dizer quão próximo você quer, você continua fazendo o processo. Você continua no algoritmo. O algoritmo continua rodando. Essa é a ideia de convergência. Quando ele atinge a tolerância dele, tá? Ele para. Se convergir para a solução, você ao final do processo vai ter lá a solução aproximada, ok? Certo. E aí qual é a ideia? Você vai atualizando toda hora x1, x2, x3, x4 usando essa fórmula aqui, ó. Usando essas fórmulas. Você vai atualizando, ok? E aí o que acontece? Você começa com esse chute inicial, você atualiza. Aí como é que você atualiza x1 primeiro? Existem dois tipos de método, o Gauss-Seidel e o Jacobi, tá? E o método de Jacobi. O Jacobi é mais fraco em teoria, ele demora mais para convergir do que o Gauss-Seidel. O Jacobi, o que é que ele faz? Para atualizar os valores x1, x2, x3, x4. Ele atualiza todo mundo ao mesmo tempo. Como assim? Ele pega os valores que você tinha na etapa anterior, no caso a gente tem 0, 0, 0, 0, e joga aqui, ó, 0, 0, 0 no lugar de x1, x2, x3, x4, entendeu? Entenderam, né? Então, por exemplo, aqui para atualizar x1, ele pega o x2, x3, x4 e joga aqui, que é 0, 0, 0, e atualiza x1. Aí ele vai pegar o quê? Vai pegar x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, perdão, x1, x3, x4 da etapa anterior, que é 0, 0, 0, e atualizar x2 aqui, ó. E por aí vai. Ou seja, ele usa todos os valores da etapa anterior, x1, x2, x3, x4, para atualizar o da etapa seguinte. Só que ele atualiza todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o Jacobi. Ele atualiza todo mundo, x1, x2, x3, x4, ao mesmo tempo. E assim vai, até convergir, certo? Ou não, porque pode divergir também, pode não apresentar a solução final, dependendo de como a matriz esteja configurada. Aí, mas qual a diferença do Jacobi para o Gauss-Seidel? O Gauss-Seidel ele faz diferente, por isso que ele é mais eficiente. Porque ao invés de atualizar todo mundo ao mesmo tempo, x1, x2, x3, x4, no mesmo momento, ele faz diferente. Ele primeiro atualiza x1, como? Ele pega os valores de x2, x3, x4 do anterior, que é 0, 0, 0, atualiza x1, beleza. Só que agora, ele não vai usar o x1 anterior, que é 0 mais. Ele vai usar esse x1 atualizado já. Ou seja, para calcular x2, ele não vai usar 0 do x1, 0 do x3 e 0 do x4. Não. Ele vai usar o x1 que já atualizou. Então ele vai meio que trocar o 0 aqui por esse x1. Ele já atualiza um por um. Não é todo mundo ao mesmo tempo. Não, ele atualiza primeiro o x1 e usa o valor do x1 atualizado para atualizar x2. Aí atualizou quem? x1 e x2. Então esse x1 que era 0 e o x2 que era 0 foram trocados, foram atualizados. Agora vai atualizar o x3. Quais valores ele usa para atualizar x3? Ele usa o x1 atualizado, que não é mais 0, o x2 atualizado, que também não é mais 0, e o x4, que ainda não atualizou, que é 0. Pronto. Então ele atualiza x3. Agora, em posse de x1, x2, x3 atualizados, ou seja, são melhores do que o chute inicial, que era 0, 0, 0, já são melhores, tá? Então o que ele faz? Ele pega esse x1 atualizado, x2 atualizado, x3 atualizado e atualiza quem? x4. Essa é a diferença entre Gauss-Seidel e Jacobi. O Gauss-Seidel é mais eficiente, porque ele já atualiza as variáveis anteriores, tá? Já atualiza e usa essa atualização para atualizar as próximas variáveis. Então ele usa a atualização de x1 para atualizar x2. Ele usa a atualização de x1 e x2 para atualizar x3 e por aí vai, ok? Então Gauss-Seidel é mais eficiente, ele converge mais rápido para a solução, ok? Então esse foi o método interativo que eu usei, tá? Eu fiz o algoritmo lá usando exatamente essas fórmulas em uma estrutura de laço while. Né? Enquanto o critério de parada não acontecer, ele vai continuar atualizando. Quando as soluções lá na frente, tipo, vamos supor que a atualização 1000 e a atualização 1001 estão muito próximas quanto eu que decido quanto próximas eu quero. Então, suponha que a atualização 1000 e a atualização 1001, né? O vetor de variáveis x1, x2, x3, x4 na milésima interação e x1, x2, x3, x4 na milésima e uma atualização estarem próximos da forma que eu quero, aí eu paro o algoritmo, entendeu? Então eu crio uma estrutura de laço para parar o algoritmo quando eu quiser. O quão próximo eu quero que essas soluções estejam. Pronto, aí quando ele para, ele exibe a solução
a última atualização que ele fez. A x1, x2, x3, x4 da iteração 1001. Da milésima primeira, né, atualização, tá? E aí, basicamente esse é o algoritmo, ok? Pronto, então, mas o foco não é falar do algoritmo, é falar o quê? De como resolver esse sistema linear na mão, que é um dos requisitos da tarefa. Pronto, então veja, para resolver a gente vai usar o método de escalonamento. Escalonamento. Ou eliminação gaussiana. Eliminação gaussiana. Qual é a ideia? A eliminação gaussiana é um procedimento que a gente faz o seguinte. A gente pega um sistema linear, no final das contas a gente pega um sistema linear, transforma numa matriz, tá? Essa matriz, ela a princípio, ela tem todos os coeficientes não nulos, né? Ela é cheia de coeficientes, tipo essa matriz aqui. Essa minha matriz aqui. Essa minha matriz, que é exatamente a matriz que eu tenho que entregar, resolver, tanto na mão quanto no algoritmo, tá? Essa minha matriz, ela é muito complexa, ou seja, ela tem todos os coeficientes de todas as variáveis em todas as equações. Então ela tem, ó, nenhum coeficiente é zero, ó. Nenhum coeficiente é zero. Ou seja, ela tá o mais complicado possível para mim resolver. Por quê? Porque se você tentasse resolver lá usando técnicas do ensino médio, substituição, você teria um trabalho gigante. Um trabalho gigante. Porque a ideia é quanto mais zeros você tiver na matriz, ou seja, quanto mais coeficientes zero você tiver no sistema linear, é mais fácil. Você tem menos contas para fazer, menos substituições para trabalhar, certo? Então a ideia da eliminação gaussiana é exatamente isso, eliminar coeficientes. Eliminar entradas da matriz, mas de um jeito esperto, não de forma aleatória. Não de forma aleatória. E usando alguns preceitos, tá? Usando alguns preceitos. Veja, se você quer resolver um sistema linear e você quer passar por um procedimento para no final achar soluções as soluções corretas, as reais soluções do sistema, o que você fizer no processo não pode alterar o sistema, ok? Não é que alterar o sistema até pode, na verdade vai alterar o sistema. Não pode alterar as soluções. Então tudo que você fizer, você tem que matematicamente estar justificado, estar embasado, de modo que as soluções do sistema não mudem. Então, se a solução do sistema x1, x2, x3, x4 forem 0, menos 1, né? Forem 0, menos 1, 2 e 5, que com certeza não vai ser. O sistema vai ser, as soluções vão ser números, frações complicadas. Mas suponha que seja 0, menos 1, 2 e 5. O que você fizer nesse processo de eliminação gaussiana ou escalonamento, com o objetivo de melhorar a matriz, de simplificar a matriz, de colocar zeros na matriz, essa é a ideia, colocar zeros na matriz, de um jeito esperto, não pode alterar a solução. Ou seja, no final, quando você tem que garantir matematicamente, e o método e a eliminação gaussiana está bem justificada, tá? A justificativa disso está na chamada álgebra linear, tá? Na disciplina de álgebra linear. A solução não pode mudar. Ou seja, no final do processo, o sistema que vai mudar o sistema. Claro, se eu vou mudar os coeficientes da matriz, eu vou mudar esse A1, vou mudar esse A12, esse A13, esse A14, esse A21. Eles vão mudar. Mas o sistema, ou seja, o sistema vai mudar. Mas o que importa é que a solução x1, x2, x3, x4 não mude. Seja a mesma solução. A matriz mudou, o sistema mudou. O sistema ficou mais simples, mas as soluções continuam as mesmas. Então a gente diz que os sistemas são equivalentes quando tem as mesmas soluções, tá? Então esse sistema que eu tenho, que foi dado pelo professor, qual foi o sistema? 2x1 mais, deixa eu só visualizar aqui, 2, 4, 4, 20. 2, 4, 4, 20, 20. Então o meu sistema linear, 2, 4, 4, 20, 20. Então é 2x1 mais 4x2 mais 4x3 mais 20x4 igual a 20. Essa é a primeira linha da equação, do sistema. Essa é a primeira equação. Primeira equação do sistema. São 4 equações, né? Porque a matriz ali tem 4 linhas. Ok? Então esse é o meu sistema. Deixa eu só... 4, 17, 1, 12, 5. 4, 17, 1, 12, 5. Aqui x2 mais... igual a 5. Essa é a segunda equação do sistema linear. São 4 equações, tudo bem? Então não vou repetir aqui não, tá? Mas eu acredito que todos entenderam. Essa é a segunda equação. Então o sistema que eu vou criar vai ser um sistema mais simples,
vai ser um sistema bem mais simples, S', tá? Vai ser bem mais simples. A primeira equação vai estar aqui. Aqui um valor. Aí vai ter aqui uma segunda equação. E aqui um valor. Aqui uma terceira equação. E um valor. E aqui uma quarta equação. Qual é a ideia? A ideia é deixar zeros aqui embaixo, ó. Alguns zeros aqui embaixo. No lugar dos coeficientes ali que não eram zeros, de certo modo colocar zeros aqui, ó. Então a nossa matriz lá original, ela vai se transformar numa matriz triangular superior, ou seja, com zeros abaixo da diagonal. Aí, se eu garantir, pensem o seguinte, se eu garantir que as soluções do sistema S são as mesmas soluções do sistema S', soluções iguais, se eu garantir isso, veja, é mais fácil. Qual é mais fácil? Achar soluções no sistema S ou no sistema S'? Com certeza no S'. Por quê? Porque se eu tenho zeros aqui, é mais fácil de eu fazer a tal da substituição que a gente costuma fazer. Veja, aqui vai ter só o x4, alguma coisa x4. Alguma coisa vezes x4. E x4 igual a, sei lá, um novo B1', um B2', um B3', e um B4'. Então o próprio x4 já vai ter ser dado. Aí em posse do x4, o que eu posso fazer? Achar o x3 na equação anterior, porque aqui sobrou o x3, aqui sobrou o x4. Então pega esse x4 que eu já tenho, já é dado na última equação, que no sistema S não era. O sistema S não era tão fácil assim. Era muito complicado. Aqui não, está bem mais simples. Eu pego o x4, achei o x4 com facilidade. Depois jogo aqui na terceira equação para achar quem? X3. Aí em posse do x3 e do x4, que só foram fáceis de achar, eu jogo o x3 aqui, jogo o x4 aqui para achar o x2. Em posse do x2, do x3 e do x4, eu coloco na primeira equação agora o x2, o x3 e o x4. Vira um número e eu acho facilmente o x1. E assim a gente acha a solução do sistema S', que matematicamente foi justificado que as soluções são iguais do S', do S, ok? Essa é a ideia, essa é a ideia. É pegar um sistema complicado e transformar ele num mais simples, de uma forma, esse formato é chamado de formato escalonado, tá? Em que abaixo dos elementos da diagonal estão zeros, tá? Isso porque é uma matriz quadrada, mas eu não vou entrar em detalhes. Detalhes serão vistos na disciplina de álgebra linear, tá? Porque se a matriz não for quadrada, essa matriz é quadrada, né? 4 por 4. Mas se fosse uma matriz com 4 linhas e 20 colunas, dá para escalonar? Dá, mas não seria bem uma diagonal, entendeu? Não seria uma diagonal, porque não tem diagonal, tá? Não, matriz não quadrada, não tem diagonal. Então o escalonamento não seria zeros abaixo da diagonal principal, porque não existe. Mas seriam zeros abaixo dos chamados pivôs, que são os primeiros elementos de cada linha diferente de zero. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. Então eu vou repetir aqui o sistema linear, tá? O sistema não, a matriz, tá? Então aqui eu tinha aqui 2, 4, 4, 20 e 20. Eu vou explicar o porquê dessa barra, tá? Vou explicar o porquê dessa barra. Porque essa barra serve ela separa a matriz de coeficientes. Quais são a matriz de coeficientes? É a matriz cujos coeficientes das variáveis x1, x2, x3, x4. E a outra coluna da matriz, a última coluna, sempre vai ser a coluna de termos independentes, B1, B2, B3 e B4, que também é dada na questão, tá? Ok? Então, qual é o meu sistema? Eu vou abrir o sistema aqui, para não ter que estar subindo. 4, 17, 4, 17, 1, 12, 5. 4, 17, 1, 12, 5. 4, 17... 1, 12, 5. Deixa eu abrir aqui no celular logo para 4, 17, 1, 12, 5. 4, 17, 1, 12, 5. O próximo, deixa eu abrir logo aqui. Aqui. Abri no celular logo o meu sistema linear, que é o número 48, tá? Usando o número TMI. Aqui é 8, 11, 4, 18, 13. Próxima linha, 14, 10, 6, 1 e 15, certo? Então veja, essa é a matriz A, que é a chamada matriz de coeficientes, tá? Que são os coeficientes do sistema.
Matriz de coeficientes. E a última linha, a última coluna, essa coluna aqui, é a coluna B, é a coluna dos termos independentes, que fica no final da matriz, tá? Coluna dos termos independentes. Você tem que escalonar toda a matriz, porque cada alteração que você faz numa linha do sistema linear, você tem que alterar também o termo independente, tá? Não é só alterar os coeficientes, não. Coluna dos termos independentes, tá? Ok. Qual a ideia? Esse é o meu sistema S. Essa é a minha matriz do sistema S original. Eu tenho que passar por alguns procedimentos para no final achar uma matriz mais simples, cheia de zeros. Essa é a ideia, colocar zeros. Mas zeros aonde? Aqui embaixo. Ó. Colocar zeros aqui. De modo que tentar aproximar a matriz de uma triangular superior. Como ela é uma matriz quadrada, essa é a ideia de fato, colocar ela numa triangular superior. Então eu vou fazer por alguns procedimentos justificados matematicamente, de modo que a nova matriz que eu obtenho é uma matriz mais simples, tá? Mais simples, tem as mesmas soluções, o sistema linear daqui tem as mesmas soluções do sistema original. Para isso a gente faz qual é o procedimento de escalonamento? A gente vai usar as chamadas operações elementares nas linhas, tá? Nas linhas. Pode ser nas colunas, mas a gente costuma fazer nas linhas, até porque é mais visual, tá? E se você quiser fazer nas colunas, é melhor fazer o quê? Pegar a transposta da matriz, né? A transposta é trocar a linha por coluna e fazer as operações elementares nas linhas da transposta. Em geral, é melhor fazer com as linhas, tá? Pelo menos eu prefiro fazer com as linhas. Quais são as operações elementares? Veja lá. Perceba, se eu pego um sistema linear com 4 equações, sei lá, com um número de equações, e daí por exemplo, se eu pegar uma linha dessa, pegar a linha 1 do sistema linear e trocar com a linha 3, trocar de lugar com a linha 3, o sistema muda? O sistema muda? Muda o sistema porque você mudou as equações de lugar. Mas muda as soluções x1, x2, x3, x4? Não. Elas continuam as mesmas. Você trocar linhas não muda as soluções continuam as mesmas. Então, uma das operações que a gente pode fazer aqui no sistema S é trocar, chamada permutação, trocar a linha I pela linha J, onde I e J é um número de 1 até 4. Vamos supor, trocar a linha 2 pela linha 4, ou linha 2 pela linha 3, tanto faz. Mas a gente tem que fazer isso com um objetivo, não é ficar trocando linha por linha, sem nenhum propósito, porque nunca não vai chegar a esse propósito, certo? Você não vai atingir o objetivo. Então não é simplesmente trocar linhas a Deus dará, não. Você tem que trocar linhas com propósito. E a gente vai entender qual é o propósito. Novamente, o propósito é deixar zeros. Aqui, ó, no lugar do 4, 8. No lugar do 4, 8 aqui e 14, colocar zeros. Depois, no lugar do 11 e do 10, colocar zeros. E depois no lugar do 6, colocar zeros. Aqui ficar zeros. De modo que aqui fica só o x4, aqui fica o x4 e o x3, né? E depois aqui fica o x2, x3 e x4 e por aí vai. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Para isso a gente vai usar as operações elementares. Quando eu falo operações elementares, são operações que no final das contas elas não mudam a solução do sistema, porque se mudar já era, você perdeu. Você perdeu o seu sistema, tá? Aqui é outra coisa, deixa eu ver, pessoal. Que aqui eu já tinha, enfim. Aqui era resolvendo outras coisas. Vamos lá, voltando ao nosso problema. Pronto, então essa é a ideia. Então a primeira operação elementar, permutação de linhas. Primeira operação elementar, permutar linhas. Ou seja, trocar linhas. Permutar linhas. LI por LJ. Qual é a segunda operação elementar que não muda o sistema, não muda a solução do sistema? Perceba, pessoal, se eu pegar essa primeira linha, linha 1, e multiplicar ela por 5, a solução do sistema muda? Não muda. Por quê? Eu multipliquei o 5, todo mundo por 5. O primeiro coeficiente com x1, o segundo coeficiente com x2, e por aí vai. E o termo independente também eu multipliquei por 5. A solução não muda. O sistema muda sim, né? Mas a solução, não. A solução não muda. Essa é a ideia, não pode mudar a solução. Então a segunda operação elementar é multiplicar
número por linha. Número que é chamado escalar por linha. Ou seja, vou chamar de um escalar de alfa multiplicado pela linha i. Ou seja, eu vou pegar a linha i e no lugar dela substituir essa seta, significa que eu estou fazendo essa operação elementar. Eu estou pegando a linha i e trocando ela por um número multiplicado por ela mesma. Esse número você vai ter que dizer quem é. Se é 5, se é 2, se é menos 5, se é menos 1 sobre 8. Tanto faz. Esse número pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser menos 0, tá? Esse número não pode ser 0. Senão destrói o sistema. Acaba com ele. Não pode ser 0, tá? E pode ser dividido também. Então pode ser uma fração. É um número real. Não importa que número é. É um número, tá? Mas claro, você vai pegar números espertos, com propósito. Terceira operação elementar. E última. Só são três operações elementares, tá? Que essas três são suficientes para você escalonar a matriz. O que é escalonar, pessoal? É colocar zeros ali, ó. É transformar ela numa matriz com zeros abaixo ali, ó, dos elementos principais de cada linha. Dos primeiros elementos não nulos de cada linha. Ok? Essa é a chamada forma escalonada da matriz. Existe a forma reduzida, só que a gente não vai precisar chegar até lá, tá? Para resolver. Se quiser... Qual é a forma reduzida? Qual é o objetivo? Se você conseguir colocar zeros aqui embaixo, da diagonal, ótimo. Já está na forma escalonada. Para estar na forma escalonada reduzida, você tem que colocar 1 aqui em cada elemento da diagonal. Como é que você faz isso? É só você pegar cada linha e dividir, né, pelo número que aparece aqui. Se aqui aparecesse 5, era você pegar a linha 1 e dividir por 5. Se aqui aparecesse menos 2, era você pegar a linha 2 e dividir por 2, negativo, por menos 2, para ficar 1 aqui, ó. Tá? Para ficar no lugar do 5 fica 1, no lugar do menos 2 fica 1 e por aí vai. Ok, isso para escalonar não precisa colocar 1 aqui. Mas para escalonada reduzida precisa, ou seja, é você continuar o processo. Tá? Então a ideia é colocar 1 aqui na diagonal principal, 1, 1, 1, 1, e também colocar zeros aqui em cima. Ou seja, o objetivo é transformar essa matriz numa matriz diagonal, ou quase diagonal. Se ela for quadrada, ela vira diagonal. Se ela não for quadrada, aí não vai ter como virar diagonal, ok? Mas a gente não vai se prender a isso. Novamente, detalhes na disciplina de álgebra linear. Ok, vamos lá. Então, essa escala aqui é a escalonada reduzida, tá? Reduzida. Quando você consegue colocar zeros também acima, ok? Pronto. Aí qual é a terceira operação elementar? Vou apagar aqui. A terceira operação elementar é o seguinte: é você trocar uma das linhas, que essa operação talvez seja mais usada. É você pegar uma das linhas, por exemplo, se você pegar a primeira linha aqui do sistema linear, a primeira linha, L1, e pegar L1 e somar com duas vezes a linha L2. Essa é um pouquinho mais difícil de visualizar. Só que a gente consegue garantir, e não é difícil, que a solução se mantém. A solução x1, x2, x3, x4 são as mesmas soluções. Então, se eu pegar a linha 2 e trocar por ela mesma, subtraído 7 da linha 4, ou seja, eu pego a linha 2 e depois subtraio 7 vezes a linha 4. Ok? Coeficiente com coeficiente. E termo independente com termo independente. Não altera a solução continua a mesma. E essa talvez seja a operação mais utilizada, tá? Seja a operação mais utilizada. Então é trocar uma linha por ela mesma, somado, quando eu falo somado, pode ser negativo ou positivo, um múltiplo escalar de outra linha. Essa é a terceira e última operação elementar, tá? Ou seja, eu pego a linha J, por exemplo, linha I, troco por ela mesma a linha J, somado um escalar vezes uma linha I, ou linha K, tanto faz. Essa é a terceira operação elementar. Se eu fizer essas três operações elementares, com o objetivo claro de deixar zeros, tá? Escalonar a matriz, eu vou chegar num sistema linear diferente, só que com as mesmas soluções. E esse é o objetivo, tá? Então vamos lá. Eu vou repetir. Agora vamos escalonar. Depois de muito tempo, né, falando, introduzindo o conteúdo, vamos chegar lá. 2, vou repetir aqui a minha matriz. 2, 4, 20, 20. 4, 17,
1, 12. 5. 8, 11. 4, 18. E aqui 13. E por fim, 14, 10, 6, 1, 15. Vamos lá. Vamos resolver o meu sistema linear. Ok, como é que eu faço aqui para uma forma de fazer? Veja, eu já vou fazer várias operações na mesma... Veja, você não pode colocar operações que interfiram uma na outra. Se você for fazer operações, tem que ser independentes elas. Tipo, você não pode fazer a linha 2, trocar a linha 2 pela linha não sei quanto, por linha 3, e na mesma da hora fazer uma mistura com essas... fazer uma operação linear, uma operação elementar, usando linha 2 ou linha 3, porque você pode se confundir, tá? E gerar um sistema agora de fato errado, tá? O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, perceba que eu quero deixar zeros no lugar do 4, do 8 e do 14. 4, 8 e 14. E eu vou usar quem? Eu vou usar a linha 1 para isso. Eu vou usar a terceira operação elementar ali, ó, combinação linear de linhas. Como é que eu faço? Veja, para 4 virar 0, como é que eu faço aqui? Usando esse 2 aqui, usando esse 2. Para 4 se transformar em 0, o que é que eu faço? É pegar 4 menos 2 vezes esse 2. O 4 daqui, que é o que eu quero eliminar, né? Vou subtrair 2 vezes, que é o escalar que eu vou multiplicar, o 2 daqui. Então perceba, o 4 está na linha 2. É linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Se eu fizer isso, independente do que acontece aqui, ó, pessoal, não importa o que acontece aqui, ó, não importa o que eu quero. Claro, eu vou modificar tudo, mas você tem que focar no que você quer fazer, eliminar o 4. Esquece as consequências do restante da linha. Não importa. O que importa é que você tem que eliminar o 4. Esse é o seu objetivo. Os números vão ficar mais complicados? Vão ficar números feios, até porque esse sistema não é bonito. Esse sistema aqui linear, ele não é bonito. As soluções mesmo são feias mesmo. Ok? Então vamos lá. Para acontecer isso, então o que eu tenho que fazer para eliminar o 4? Ou seja, eu vou pegar a linha 2, subtrair da linha 2 vezes a linha 1. Porque vai ficar 4 menos... Vai ficar 4 menos 2 vezes 2, que dá 0. No 8 aqui, da terceira linha, vou fazer a mesma coisa. Para eliminar o 8, o que é que eu tenho que fazer? Para eliminar esse 8. Eu vou pegar o 8 menos 4 vezes o 8 menos 4 vezes esse 2. Então vai ser o quê? O 8 que está na linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Então você tem que fazer isso de forma rápida, é claro. Tá? Tem que pensar em qual operação você vai fazer para eliminar o 8. Ok? Às vezes, e se aqui fosse 7 no lugar do 8? Poxa, aí mais complicado. Vai ficar o quê? Vai ficar a linha 3, que é o 7, menos 3,5, né? Que é 7 sobre 2. Linha 1. Se for essa operação que você tiver que fazer, faça. Não tem problema. Aí, mas talvez aí fosse mais simples o seguinte. Aí você tem, novamente, não existe receita para escalonar. Eu posso fazer eu peço pegar a minha matriz e escalonar de um jeito. Né, o escalonamento vai ser o mesmo se a gente chegar até o final. Mas a diferença são quais operações eu uso no meio do caminho. Pode ser que eu demore 10 operações elementares e alguma pessoa demore 7, faça menos, ou faça mais, faça em 20. Por quê? Porque pegou um caminho mais complicado. Uma forma, por exemplo, seria eu de cara, de início, pegar essa linha 1 e dividir tudo por 2. Então eu troco linha 1 por linha 1 dividido por 2. É uma operação elementar. Aí ficaria 1, 2, 2, 10 e 10. Com esse 1 aqui ficaria mais simples de manipular. Porque 1 é o número, é a unidade. Então seria aqui o 7 ficaria fácil. Ó. Seria linha 3 menos 7, linha 1. Seria mais fácil de trabalhar porque 7 é inteiro, né? Ao invés de fração. Ok? Mas vai ter que frações. Vão ter momentos que provavelmente frações vão ser inevitáveis, tá? Porque vai te forçar a usar frações de qualquer forma. Aí ficaria o quê? Aqui 7, né? Da linha 3 menos 7 vezes 1. 0. Ok? Só para dizer que depende do caminho que você faz. Se você pode pegar um caminho mais complicado, pode. Ok? Então vamos lá. Eu vou apagar tudo isso. Quais são as operações elementares que eu vou usar? Vamos lá. Então, entendido isso, eu vou só seguir e fazer as operações. E eventualmente, se você quiser entender o porquê, você pausa e tenta entender o porquê da conta, né? Mas o objetivo vocês já sabem, que é eliminar primeiro essa primeira linha aqui, 4, 8 e 14, tá? Eliminar esses caras.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 2 e trocar por linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Eu vou trocar a linha 3 por linha 3 menos 4 vezes linha 1. E vou trocar a linha 4 por linha 4 menos 7 linha 1. Tá? Aí o que é que eu obtenho? E você vai ter que fazer isso em cada entrada. Ó. Aí você vai pegar 4 menos 2 vezes 2. Ou vou repetir. Eu não fiz nenhuma operação na primeira linha, viu? Então eu repito ela. Eu repito ela. Não fiz nada aqui. Aí na linha 2, eu vou trocar. É 4 menos. Aqui vai ficar o quê? 4 menos 2 vezes 2, 0. Então aqui vai ficar 0. No 17 aqui, vai ficar 17 menos 2 vezes o 4 de cima, né? O 4 de cima. Que dá 17 menos 8, 9. Aqui é 9. Aqui vai ser 1 menos 2 vezes esse 4. Que dá 1 a menos 2 vezes 4, 1 a menos 8, menos 7. Aqui vai ficar menos 7. Aqui vai ficar 12, né? 12 menos 2 vezes o 20. Então é 12 menos 40, menos 28. Menos 28. E aqui, 5 menos 2 vezes o 20 de cima. Porque eu estou fazendo o quê? É a linha 2, que está aqui, menos 2 vezes a linha 1, que está aqui em cima. Então 5 menos 40, menos 35. Menos 35. Pronto. Isso foi a primeira linha. Agora eu vou apagar aqui, tá? Porque a gente não perdeu espaço. E vou usar. Agora eu vou trabalhar na linha 3. Vou trabalhar na linha 3. Na linha 3 foi o quê? Linha 3 vai ser trocada pela linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Então esse 8 aqui vai ficar o quê? 8 menos 4 vezes o 2 de cima. 8 menos 4 vezes 2. 8 menos 8, 0. Tinha que ser 0, né? Eu fiz de propósito para achar 0 aqui. Esse é o objetivo. Próximo. 11. É 11 menos 4 vezes o 4 lá de cima. Então 11 menos 16, menos 5. Ok. Agora o 4. Esse 4 aqui. 4 menos 4 vezes 4 lá de cima. Então 4 menos 16, menos 12. Estou fazendo rápido, mas vocês entenderam o procedimento. Se quiser eventualmente parar para entender, você pausa o vídeo. Próximo é 18 menos 4 vezes o 20 lá de cima. Então é 18 menos 80, vai dar menos 62. Menos 62. Ó, os números já estão ficando complicados, mas o sistema não é bonito. A solução do sistema não é bonita, tá? Até porque você tem que achar a solução e lá em cima e depois bater com o algoritmo, conferir com o algoritmo se deu certo, tá? O próximo é 13 menos 4 vezes o 20 lá de cima. Então é 13 menos 80, é menos 67. Menos 67. Pronto, essa é a linha 3. Já fiz a operação inteira na linha 3. Operação elementar. Próxima operação é na linha 4. Então é linha 4 menos 7, linha 1. Então vai ser o quê? O 14 menos 7 vezes 2, que tem que dar 0, porque eu fiz de propósito para dar 0. Agora o próximo a gente vê as consequências. Vai ser 10 menos 7 vezes 4. Então é 10 menos 28, menos 18. Menos 18. Próximo vai ser o quê? O próximo, depois do 10, 6. 6 menos 7 vezes o 4 lá de cima. Então é 6 menos 28, é menos 22. Menos 22. Próximo é 1 menos 7 vezes 20. 1 menos 140 é menos 139. Menos 139. E por último é 15 menos 7 vezes 20. Então é 15 menos 140 é menos 125. Menos 125. Pronto. Fiz essas primeiras operações elementares e já mudei bastante o sistema, né? O sistema mudou. A solução, não. A solução continua a mesma. O sistema é mais simples, está bem mais simples que o anterior. Já tem zeros, ó. Já tem tudo, essa montanha de zeros aqui. Uma outra operação que eu já poderia ter feito é pegado agora essa linha 1, tá? Vou pegar ó, a linha 1 e fazer o que com ela? Dividir por 2. Então a linha 1 fica dividido por 2. Vai ficar o que? 1, 2, 2, 10, 10, 0, 9, menos 7, menos 28, menos 35. O meu objetivo é colocar sempre uns aqui. 1, tá? Vou deixar mais simples. Aí repete tudo. Menos 5. Eu já poderia ter feito, mas eu não quis fazer lá na última. Já ter feito essa operação lá em cima. Mas eu não quis. Mas você poderia fazer. Desde que você não se confunda
E não erre. Se você errar um númerozinho desse, porque é muito comum você errar, principalmente quando você está trabalhando com esses números grandes aqui e frações, tá? Se você errar um número, acabou. Seu sistema vai dar todo errado. Sua solução vai dar errado. Então você tem que prestar muita atenção. Beleza, agora faz o quê? Tem que eliminar ó, esse menos 5 e esse menos 18. Tem que deixar zeros aqui. Como é que eu faço isso? Depende. Então você tem que ver, visualizar essas coisas. Achar qual operação eu faço aqui. Às vezes não vai ser evidente a operação. Você vai ter que fazer rascunhar, tá? Vai ter que fazer uns rascunhos e tal. Pra ver como eliminar esse menos 5 e esse menos 18, certo? Como é que eu faço para eliminar esse menos 18? O menos 18 é mais fácil. Esse menos 18 é fácil. Por quê? Primeiro eu vou fazer logo eliminar esse menos 18. Depois eu elimino o menos 5. Porque menos 18 e o 9 aqui, ó, eu tenho esse 9. Eu não uso mais a linha 1, viu, pessoal? Não usa mais a linha 1, não. Porque se você usar a linha 1 para qualquer operação elementar aqui que você faça, esses zeros aqui vão ser quebrados, ó. Esses zeros que você conseguiu estabelecer com trabalho e suor, você vai eliminar. Se você do nada pega uma linha 4 e soma com a linha 1, esse 0 vai somar com esse 1 e vai voltar a ser 1. Vai voltar a ser um número diferente de 0. Você está destruindo, está retornando para o seu problema inicial. Então não é inteligente fazer isso. Então deixa a linha 1 quieto. Já utilizou a linha 1 para zerar os outros, não usa mais. Então você tem que trabalhar com quem agora? Você tem que trabalhar com a linha 2, com a linha 3 e com a linha 4. Só. E se virar com isso. Ok? Vamos lá. Para eliminar zeros aqui embaixo, para deixar zeros aqui embaixo. Quando for para trabalhar com zeros lá em cima, né, que é a forma escalonada reduzida, que eu falei anteriormente, aí você vai voltar a mexer na linha 1, mas por enquanto não, tá? Então vamos lá, só usando a linha 4, a linha 3 e a linha 2. Perceba que esse menos 18, e eu tenho um 9 aqui, o 9 é o dobro do 18. O 9 é o dobro do 18. Perdão, o 18 é o dobro do 9. Então é o 9, veja, o menos 18 mais 2 vezes 9 dá 0. Então vai ser o que? Aqui o menos 18 é a linha 4, mais 2 vezes a linha 2. Eu vou utilizar essa operação aqui. Com essa operação eu vou eliminar o menos 18. Ok? Vamos lá. Como é que eu elimino o menos 18? Linha 4, eu vou trocar pela linha 4 mais 2 vezes a linha 2. Pronto. Com isso eu vou eliminar. Agora, vamos lá. Aí eu vou fazer uma outra operação logo, que é a seguinte. Veja, o menos 5, como é que eu faço para eliminar o menos 5? Para eliminar o menos 5 não é fácil, mas eu posso pensar o seguinte. Eu não vou eliminar o menos 5 agora. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar o menos 5, multiplicar por quanto? Por 9. Mas ficaria muito grande, ó. O menos 62, o menos 67 ia ficar muito grande. Mas não tem problema, dá pra fazer. Aí ia ficar menos 45, né? Só que depois eu ia pegar o 9 e multiplicar por quanto? Por 5. Então eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 5 para virar o quê? 0. É uma possibilidade. É uma possibilidade, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte por enquanto. Novamente, você poderia tomar esse rumo e eu poderia tomar outro rumo. Mas isso no final das contas, tem que achar as mesmas soluções no final, ok? Desde que esteja tudo correto, as contas, tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 5 e transformar ele em 1. Como é que eu faço isso? Veja, se eu pegar a linha 2, que é menos 5, e fazer o seguinte. Cadê menos 5? Não, menos 5 não. Beleza, vou fazer por enquanto só essa operação mesmo. Estou percebendo que não vai ser bom, não. Vou fazer só essa operação na linha 4. Vai ficar, vou repetir a linha do 1, 1, 2, 2, 10 e 10. Depois 0, 9, menos 7, menos 28, menos 35. Depois 0, menos 5, menos 12, menos 62, menos 67. E por fim, 0. Ó, o menos 18 foi feito de propósito, né? Veja, menos 18 mais 2 vezes o 9, dá 0. Agora o próximo é menos 22 mais 2 vezes o menos 7. Então é menos 22 menos 14, dá menos 36. Próximo é o menos 139 mais 2 vezes o menos 28. Que dá o quê? Menos 28 menos 56 menos 195. Menos 195. Por fim,
menos 125, mais 2 vezes o menos 35. É o que? 2 vezes menos 35, menos 70, com menos 125, menos 195 também, tá? Ok, então eu fiz essa operação, vou apagar. Já tem um zero ali, ó. Já tem mais um zero ali. Agora eu vou ter que transformar o zero da terceira linha. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou pegar esse menos 5, vou trocar. Vou trocar a linha 2 com a linha 3. Vou trocar a linha 2 com a linha 3. É isso que eu vou fazer, tá? Para deixar o menos 5 em cima. Eu tenho um propósito com isso. Eu já estou visualizando aqui uma conta com isso. Eu vou explicar já já. 1, 2, 2, 10, 10, 0, menos 5, menos 12, menos 62, menos 67, 0, 9. Troquei a linha 2 com a linha 3. Menos 28. Eu poderia não ter trocado, mas em um momento eu ia trocar a linha. Ia ter que trocar a linha de qualquer forma. 0, porque eu quero, ia ter que trocar. Menos 36, menos 195, menos 195. Ok. Por que agora? Veja, o que é que eu quero fazer? Agora eu quero pegar a linha 9, ou linha 3. Veja, que é 9, né? 9. Se eu somar a linha 3 com o dobro da linha 2, vai ficar o quê? Veja, aqui eu tenho menos 9, aqui eu tenho 9, e eu vou somar com menos 10. 9 com menos 10, vou achar o quê? Menos 1, tá? 9 com menos 10, menos 1. Depois eu troco o sinal. Na verdade, como eu já posso trocar o sinal, viu, pessoal? Eu já posso trocar o sinal. Porque eu só vou fazer a alteração nela mesma, nessa própria linha. Então, ao invés de eu colocar a linha 3, trocar por linha 3 mais 2, linha 2, eu poderia fazer essa primeira operação e depois, já aqui no combo, pegar a linha 3 e trocar por menos linha 3. Só que primeiro, pessoal, é essa operação, ó. Primeira é essa operação e depois eu vou fazer essa mesmo, em seguida. Já vou trocar o sinal, tá? Em seguida. Ok? Não vou fazer primeiro a negativa, essa não, tá? Então vai ficar 1, 2, 2, 10, 10. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Vai ficar 0, menos 5, menos 12, menos 62, menos 67, tá? E aqui vai ficar 0. Veja, eu tenho 9, 9 menos 10, né? Vai ficar menos 1. Como eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 1. Depois eu vou trocar o sinal. Aqui vai ficar o quê? É o menos 7 mais 2 vezes menos 12. Depois eu troco o sinal. Então é menos 7 menos 24. Vai dar menos 31. Como eu vou trocar o sinal já? 31. Próxima é o menos 28. Menos 28 mais 2 vezes o menos 62. Aí eu vou trocar o sinal também. 2 vezes menos 62, menos 124. Com menos 28, menos 124, menos 152. Eu vou trocar o sinal, vai ficar 152. E a próxima, deixa eu apagar aqui, para fazer a próxima conta, é o menos 35, menos, o mais, né, 2 vezes o menos 67. E depois troca o sinal. 2 vezes menos 67 vai dar menos 134. Menos 134 com menos 35, menos 169. Trocar o sinal vai ficar 169. Pronto. E vou repetir a última linha. 0, 0, menos 36, menos 195 e menos 195. Pronto. Vou apagar aqui essas contas. Pronto. O que é que eu preciso desse 1? Porque 1 é a unidade, então eu vou eliminar o menos 5 ali, tá? Vou eliminar o menos 5. Pronto. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar a linha 5. Veja, vou pegar a linha 2. Vou pegar a linha 2 e trocar por quem? Pela linha 2 mais 5 vezes a linha 1. Por quê? Porque na linha 2 eu tenho menos 5 mais 5 vezes... Perdão, linha 3, né? Mais linha 3. Porque aqui eu tenho 1, ó, na linha 3. Mais menos 5 daqui, mais 5 vezes esse 1 vai dar 0. Eu quero eliminar esse menos 5, tá? Depois eu troco as linhas novamente. Então menos 5 mais 5 dá 0, tá? Essa é a ideia. Ok? Então vamos fazer isso. Então vou repetir aqui a linha 1, que é 1, 2, 2, 10, 10.
Vai ficar 0. Aqui vai ficar o que? 0. Depois é o que? É o menos 12 mais 5 vezes o 31, né? Da linha 3. Então 5 vezes 31, 155. Menos 12, 155, 143. 155, 143, tá certo. Próximo é o menos 62 mais 5 vezes 152. Aqui vai dar o que? 5 vezes 152 vai dar 750, né? 750, 760 menos 62. É 698. 698. Tá? Menos 62, 5, 500, 750, 760, menos 62, 698, tá certo. Aí a próxima conta é o menos 67 mais 5 vezes 169. Que dá quanto? 5 vezes 169 dá 800, né? 160 vai dar 845 menos 67, que é igual a 780, não, e 78, 778, 778. Tá certo isso? 30, 45, tá certo. Vou apagar as contas, tá? Vou apagar as contas. E vou repetir as outras linhas. Vou repetir as outras linhas, vai ficar o quê? 0, 1, 31, 152, 169, 0, 0, menos 36, menos 195, menos 195. Ok. Pronto. E agora vou trocar a linha 2 com a linha 3. Poderia nem ter trocado, mas aí eu teria que, enfim, fazer combinações lineares com sinais e tudo mais. Então vai ficar, ó, linha 2, vou trocar com a linha 3. Tá? 1, 2, 2, 10. 10, 0, 1, 31, 152, 169, 0, 0, 143, 698, 778, 0, 0, menos 36, menos 195, menos 195, menos 195. E agora, com a operação alimentar, veja, o objetivo é eliminar o menos 36. O que é que podemos fazer? Aí vamos ver, ó, 36 menos 36. 36 vezes 4 vai dar quanto? 36 vezes 4, 72, 144. Percebe? Então, aconteceu essa coincidência, tá? De o menos 36 vezes 4 vai dar 144, que é o negativo, é o 1 do 143, né? É o 1 que eu digo, não. É o... 1 a mais, né? Negativo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar esse menos 36 aqui, eu vou deixar igual a 1, tá? Vou deixar igual a 1. O que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse menos 36, multiplicar por 4 e somar com o 143. E somar com 143. Tá? Então, para dar quanto isso aqui? Aqui vai dar menos 144 mais 143 igual a menos 1. Então eu vou trocar essa linha 3 aqui. Ok? Vou trocar essa linha 3 por esse valor aqui. Então vai ser... E depois troco o sinal. Então vou pegar a linha 3 e trocar por linha 3 mais 4 vezes a linha 4. Porque aqui é 143 menos 144 vai dar menos 1. E depois eu troco o sinal. Linha 3, vou trocar por menos linha 3. Só para alterar o sinal. Tá? Então eu vou repetir a linha 1 e a linha 2. 1, 2, 2, 10, 10, 0, 1, 31. Veja, pessoal, eu estou demorando muito e estou fazendo várias operações e explicando o que fazer para vocês, tá? Só que depois você não vai precisar explicar o porquê de você estar fazendo tal operação. Simplesmente você vai rascunhar
qual a operação que te dá zeros, qual a operação te dá número 1, tá? Para você fazer a operação, enfim, qual operação é melhor para você. E aí você faz isso no rascunho e na hora de botar na forma na resolução, para integrar ao professor, tudo mais, um negócio bem organizado, você só coloca as operações que você está fazendo. E aí faz as contas, já coloca o resultado na matriz. As contas você faz do lado, no rascunho. Você não precisa colocar todas as contas. As contas você faz do lado e você já coloca na matriz. Ok? Na matriz já feitas as operações. Então eu estou fazendo passo a passo aqui para a gente visualizar os resultados. Vamos lá. Próximo. É linha 3 por linha 3 mais 4 linha 4. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Aí esse 143 vai ficar o quê? 143 mais 4 vezes o menos 36. Que como eu falei, vai dar menos 44, 144 mais 143 vai dar menos 1. Como depois eu vou trocar o sinal aqui, ó. Vou trocar o sinal da linha 3, vai ficar só 1. Tá? Próximo. Próximo. É o que? Próximo número é o 698. É 698 mais 4 vezes linha 4. Quem é que está na linha 4? Menos 195. 195. Dá quanto isso aqui? Vai dar 698 menos 195 vezes 4. 195 vezes 4 vai dar 390 mais 390, 780. 680. 698 menos 780 é o que? É menos 82. Como eu vou trocar o sinal, vai ficar 82. Tá certo isso? Tá. Próximo e último dessa linha é o 778. 778 da linha 3 mais 4 vezes o menos 195 da linha 4. Então é 778 menos 780, né? 390, 780, que vai dar menos 2. Como eu vou trocar o sinal, vai ficar só 2. Ok. Então vamos lá. Pronto. Ah, e repetir a linha 4 agora. Então vai ficar 0, 0, menos 36, menos 195 e menos 195. Falta só eliminar esse menos 36, né? Esse menos 36 aqui eu quero deixar o quê? 0. Aí eu vou achar um triangular superior, tá? Como é que eu faço isso? Pronto. Eu tenho um aqui, ó. Esse 1 aqui é unidade. Eu posso fazer um do jeito que eu quiser. Posso trabalhar com ele do jeito que eu quiser. Então vai ser o que, ó? Perceba, para eliminar o menos 36 é menos 36 mais 36 vezes a linha vezes 1, né? Então vai ser o que? Vai ser a linha 4, que está o menos 36, mais 36 vezes a linha 3. Então vai ser essa operação elementar que a gente vai fazer agora, para eliminar o menos 36. Já estamos chegando lá. Então a linha 4 vai ser trocada por quem? Pela linha 4 mais 36 vezes a linha 1. Certo? Ou, perdão, linha 3. Então quem é que vai ficar matriz? Repete todo mundo, né? 1, 2, 2, 10, 10, 0, 1, 31, 152, 169, 0, 0, 1, 82, 2, 0, 0. Aqui vai ficar 0, né? Porque é menos 36. Mais 36 vezes 1 dá 0. Próximo é menos 195 mais 36 vezes 82, que dá quanto isso? Deixa eu fazer aqui. 36 vezes 82, 2.900, vai dar menos 195 mais 2.952, que dá 2.757. Certo? Ok. E falta mais uma, né? Que é o último elemento aí. Que é quem? É o menos 195 de novo. Só que agora é mais 36 vezes 2. Que dá quanto? Dá menos 195 mais 72. Que dá menos 123. Menos 123. Pronto. Já escalonada a matriz já está. Porque para escalonar não precisa ter um na diagonal não, tá? Eu coloquei porque se eu quisesse eu continuava e faria a escalonada reduzida. É até uma boa talvez fazer escalonada reduzida. Só que não precisa, tá? Não precisa.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar já as soluções, a gente já acha as soluções, mas a gente poderia continuar o procedimento, só que fazer o quê? Colocar zeros aqui em cima, ó. Colocar zeros. Só que a partir do momento que você coloca um aqui, fica bem mais fácil. A gente pode até fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Escalonar reduzida. Mas por enquanto, bora botar 1 na diagonal. Ela já tá escalonada, tá? Já está escalonada porque o que? Coloquei zeros abaixo dos pivôs, dos chamados pivôs. O que são os pivôs, pessoal? Pivô é o pivô de cada linha. Cada linha tem um pivô. O pivô é o primeiro elemento diferente de zero. Quem é que está diferente de zero aqui? Qual é o primeiro elemento da primeira linha? É 1. Esse cara é o pivô da primeira linha. É o pivô. Na segunda linha, quem é diferente de zero? O primeiro elemento diferente de zero é esse cara aqui. Esse é o pivô. Na terceira linha, quem é o primeiro elemento diferente de zero? Esse 1 aqui. Esse cara é o pivô. E na quarta linha é o 2757. Esse cara aqui é o pivô. Para estar na forma escalonada, o pivô não precisa ser 1 não, tá? Qualquer número, o pivô pode ser qualquer número diferente de zero. Não precisa ser 1. Mas se eu quiser escalonar reduzida, aí eu tenho que colocar 1, tá? Então eu tenho que fazer o que agora nessa quarta linha? Dividir tudo por 2757. Tudo por 2757. Que é multiplicar pelo inverso, né? De 2757. E o que é essa forma escalonada, em teoria, teoricamente? É cada pivô, o pivô de cada linha tem que estar mais à esquerda da linha anterior, mais à direita da linha anterior. Por exemplo, o pivô da primeira linha aqui está onde? Está na primeira coluna. O pivô da segunda poderia estar aqui? Não. Ele tem que estar mais à direita. Mais à direita. Por isso que eu tenho que deixar zeros aqui embaixo. Se aqui tem um pivô, o que está abaixo dele tem que ser o quê? Zeros. Por isso que para escalonar eu tenho que deixar zeros abaixo de todos os pivôs. Essa é a definição de escalonada. Tá? Essa é a definição. Ok? Então aqui é zero. Tal. Eu vou apagar esse nome aqui, pivô. Enfim, eu vou apagar aqui. Pronto. Pronto. Então aqui é o que? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0. Pronto, já está na escalonada. Já está na forma escalonada. Eu posso melhorar? Posso. Pega esse último aqui, L4, e dividir por 2757. Eu falei que a solução não seria bonita. De fato, provavelmente nenhuma das matrizes dadas pelo professor vai ser uma matriz bonita. Nenhuma. Porque provavelmente eles foram escolhidas aleatoriamente via algum programa. Que basicamente ele só colocou matrizes. Eu acho que todas têm coeficientes positivos, né? Todas. Simplesmente eu acho que foi escolhidas aleatoriamente. Então não tem como ter uma solução bonita, inteira, tal, não. Vai ser fração, com certeza vai ser fração. A solução vai ser uma fração, mas vão ser frações, mas frações bem feinhas, tá? Com denominadores às vezes muito grandes. Então aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 123 dividido por 2757. Pronto. Com isso você já sabe. Aqui é o sistema S, ó. Linha. Quem é o sistema S linha, pessoal? Se eu quiser colocar no formato de sistema, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 mais 2 vezes x3 mais 10 vezes x4 igual a 10. Próximo. Como é 0 aqui, não aparece o x1, ó. Por isso que facilita o sistema. Aqui vai ser só x2 mais 31x3 mais 152x4 igual a 169. Próximo. Não aparece x1 nem x2 na terceira linha. Então é só x3, ó. x3 mais 82x4 igual a 2. E por fim, não aparece nem x1, nem x2, nem x3 na quarta linha. É só x4. x4 igual a menos 123 sobre 2757. Perfeito. Perceba que a forma escalonada do sistema, esse sistema S linha, tem as mesmas soluções do S lá de cima. Eu já falei isso, tá? Porque todas as operações que fizemos na matriz foram operações feitas aonde? Nas linhas do sistema. E as operações que a gente fez na linha do sistema foram o quê? Multiplicar por um número, trocar linhas, pegar uma linha e somar com outra, um múltiplo da outra. Isso não altera a solução. São as mesmas soluções do sistema S.
do sistema original é S, ok? Pronto, então já tem x4, ó. X4 já é dada. Em posse de x4, você consegue quem? X3. Quem é x3? Vai ser 2 menos 82 vezes x4. Só que x4 a gente já tem, ó. É menos 123 sobre 2.757. Quanto é isso? Vai ser 2 vezes 2.757, que dá quanto? 2.757 vai dar 5.514, mais, né, porque é 82 vezes 123. 82 vezes 123, 10.086. Tudo isso dividido por 2.757. Quanto dá isso ao final? Isso aqui ao final vai ser 15.600 dividido por 2.757. Pronto, eu tenho um x3 já, ó. Esse é o x3. Eu já tenho um x4, já tenho um x3. O que é que eu faço com x4 com x3? Substituo na segunda equação agora para achar quem? Para achar x2. Quem é x2? X2 é o 169. Aqui, ó. Eu tenho um x3 agora. Opa. Tem um x3, tem um x2. Oh, perdão, tem um x3, tem um x4. Agora eu vou achar x2. 31, 31, 52. 31, 152. Aí só lembrando aqui, aí x2 é o que? É o 169 que já estava lá, menos 31x2, menos 152x4, tá? E pessoal, é esse tipo de coisa aqui que você bota no algoritmo, tá? Só que da matriz original, tá? Enfim, aí beleza. Eu tenho x3 e tenho x4. Quem é x4? Aí vai ser 169 menos 31 vezes. Quem é o x3 que a gente achou? 15.600 dividido por 2.757 menos 152 vezes x4. X4 foi menos 123, né? Sobre 2.757. Em geral, deixa no mesmo denominador. Eu consigo simplificar o x3. Não precisa, deixa todo mundo no mesmo denominador, porque eventualmente você vai fazer esse tipo de conta aqui, ó. Você vai ter que tirar MDC se você simplificar o x3. O x3 dá para simplificar. Aqui dividir por 3, aqui dividir por 3. Não precisa, não vai complicar a sua vida. Então deixe como tá, tá? Deixe o denominador como tá, porque aí deixa todo mundo com o mesmo denominador, tá? Vai ficar o que, ó? Vai ficar 169 vezes o 2000, né? 169 vezes 2.757 menos o 31 vezes o 15.600 mais o 152 vezes o 123, ó. Tudo isso dividido pelo 2.757. Agora, quanto é que vai ficar isso, né? Vamos fazer as contas. 169 vezes 2.757 vai ser 465.933 menos o 31 vezes o 15.600 vai dar 483.600 mais o 152 vezes o 123, que vai ser 18.696. Tudo isso dividido por 2.757. 2.757. Aí acho x2 fazendo essa conta aí. 465.933 menos 483.600 mais 18.696. Vai dar menos 900. É 93 aqui, ó. Eu já erro na conta aqui. Menos 1.029. Menos 1.029 dividido por 2.700 dividido por 2.757. Ok. E agora
Tomara que não tenha nem errado nenhuma conta aqui, viu, pessoal? Agora vamos achar o x1. Temos o x3, o x2, o x. Eu tenho até feito aqui, deixa eu conferir. Porque se tiver errado logo alguma conta, a gente já... Ah, aqui não é menos 1029 não, é mais, viu? O resultado aqui é mais, pronto. De fato, se você fizer essa conta, vai dar 1029 dividido por 2.757. Pronto. Agora a gente tem x2, a gente tem x3 e tem x4. Bora achar x1. Tá? Pronto. Aí, só voltando lá no sistema, quem é x1? É 1, 2, 2, né? 10 e 10. 1, 2, 2, 10 e 10. O 1 está com x1, o 2 com x2, o 2 com x3 e o 10 com x4. Pronto. Só falta achar x1. Então, x1 é o que? É o 10 que já estava lá, menos 2 vezes o x2, menos 2 vezes o x3, menos 10 vezes o x4. E a gente já tem todos eles. É 10 menos 2 vezes 1029 sobre 2.757, menos 2 vezes o x3. Quanto deu x3? 15.600 sobre 2.757. Por isso que é bom deixar o mesmo denominador, porque você não tem que ficar trabalhando com vários denominadores. Então é 15.600 dividido por 2.757 menos 10 vezes o x4, que eu lembro que foi menos 123, né? Sobre 2.757. Pronto. Então quem é x1? Aí vai ficar o que? 10 vezes 2.757 vai dar 27.570. Menos 2 vezes 1029 vai dar 2.058. Menos 2 vezes 15.600 vai dar 31.200. Mais 10 vezes 123, 1.230. Tudo isso dividido por 2.757. Então, resolvendo essa conta aí do numerador, vai ser o que? 27.570 menos 2.058 menos 31.200 mais 1.230, que é menos 4.458 dividido por 2.757. Pronto, esse é o x1. Então temos todos, ó. Então temos x1 é menos 4.458 sobre 2.757. x2 foi 1.029 por 2.757. Quem foi o x3? 15.600 dividido por 2.757. E por fim, x4 menos 123 dividido por 2.757. Esses são os valores exatos. Exatos, sem aproximação, porque é uma fração. Frações, números racionais são números exatos. Essa é a solução exata. O computador ele vai te dar uma solução em decimal. Tá? Eu já até achei, eu já rodei o algoritmo, certo? No meu, por exemplo, no algoritmo, tá? Que é o de Gauss-Seidel, que é o algoritmo que eu expliquei lá no início, pessoal. As minhas soluções foram as seguintes. O meu x1, por exemplo, ele foi menos 1 ponto, né? Ele usa ponto, mas é vírgula. 61, 69, 7, 66. Esse é o x1 do algoritmo. O x2 do algoritmo foi 0,372, perdão, 32, 3732, 401. Esse foi o valor do algoritmo. A minha solução x3 do algoritmo foi 5, vou botar vírgula aqui, tá? Só que lá ele dá em ponto, né? 658362. Essa foi a solução x3 do algoritmo. E x4 do algoritmo no computador, né? Foi menos 0,0446
2, 7, 6. Essas são soluções aproximadas, tá? Usando o algoritmo. Se a gente for fazer essa divisão aí, divisão exata, esses valores exatos, aqui são os valores exatos em fração, né? Em fração ou número racional, tá? Mas agora, como eu vou ter que dividir, aí não é mais exato, né? Porque vai ser uma aproximação. Mas quem são os exatos? Só que aproximação decimal, né? Aproximação decimal. Porque o número exato vai até o infinito, né? Infinitas casas decimais. Só que a gente não é limitado, tá? Quais foram os resultados reais? Menos 1,6169 7 49 73 3 pontinhos. Eu só quis aproximar até aí. Quem é a solução x2? É 0,3732. Se você dividir a fração que eu achei, esse é o valor exato da fração. 3732 31 773. O valor x3 da fração vai ser menos, perdão. Vou botar aqui 5,5,658324266 e o x4 menos 0,04461371. Eu boto a reticência para dizer que vai até o infinito, né? Mas até aqui você consegue uma aproximação decimal, até S3, até S3, até S6, até S1. Você tem uma aproximação decimal aí, tá? Mas eu botei reticência só para dizer que eles, se a gente conseguisse ir até o infinito, a gente teria o valor exato, mas não pode, né? Somos limitados. Perceba, pessoal, vou até mudar a cor da caneta. Perceba que esses são os valores do computador, que o computador nos deu via algoritmo. Esses são os valores na mão, que são os exatos. Exatos, só que aproximados. Por conta de a gente não conseguir o valor exato, mas só para comparar. Perceba que a solução x1 ele é exato até a quinta casa decimal, o que é muito bom. Muito bom. A gente conseguiu uma aproximação excelente. Já para o x2 vai até a quarta casa, ó, 3732, 3732. O outro, o x4, x3, ele vai até qual casa? Também a quarta casa, ó, 56583. Perfeito. E o x4 até a quarta casa, 0446, menos 0446. Perfeito. Muito boa aproximação, muito boa, tá? Então veja que o algoritmo ele nos deu uma aproximação muito boa. E o valor exato que está aqui é o valor de fato da solução. Então o exato é na mão, tá? Se você não errar nenhuma conta, tal, você vai achar a solução exata em fração, tá? Não faça aproximações não, só no final que você achar soluções exatas em fração que você faz suas contas, para ver se bate a aproximação do computador. E de fato bateu, né? Então é isso, pessoal. A gente para por aqui o vídeo, certo? E aí, basicamente, a gente fez o escalonamento, achou os valores exatos das soluções, e aqui eu estou comparando com os valores obtidos no computador, né? No algoritmo, ok? É isso aí. Espero que ajude aí vocês.